Nunca tem caneta, lápis, caderno, esquece ou perde por aí. Professor, você sabe por que se comportam? Olha, tem nesse livro esses assuntos aqui. E na aula de hoje eu vou te mostrar esse material que vai fazer diferença para a sua sala de aula e para você, pai, ensinar seus filhos. Eu sou Regis Smart e você está no canal da Naturalmente, onde nós falamos muita coisa que tem a ver com aprendizagem. E a aula de hoje vai ser sobre TDAH, galera. Então, quando eu estava cursando bem bela, meu especialista em TDAH, eu pensei, cara, por que que eu não fiz isso em sala de aula? Por que ninguém me disse isso? Como que ninguém sabia disso? Sabe, quando você cai assim, a ideia assim é mesmo, é tão simples, era só ter feito isso? Então, eu comecei a pensar sobre essas coisas, e aí, como você já conhece esse livro, porque eu já mostrei isso nas nossas outras aulas, esse meu livro aqui, ó, Intervenção para o TDAH, como escolas e professores, como não, o que escolas e professores precisam saber para ensinar seus filhos com TDAH. Eu quero falar para você por que esse livro aqui é tão importante. Primeiro, porque a gente começa a falar do conteúdo que tem nos outros vídeos. Pode buscar aí, ó, os outros 2 vídeos, né? Explicando o que é TDAH. Porque tem uma galera que não sabe, né? Que fica falando aí que é doença. Aliás, abre um parênteses, um famoso psicanalista da USP, não vou falar nome porque esse cara não merece bandeira, falou que TDAH não existe. Meu Deus do céu, tem mais de 9.000 artigos científicos falando sobre TDAH e vem um cara desses com essa desinformação, só deve estar querendo chamar atenção para si mesmo através da desinformação. Então, assim, esse livro aqui foi construído dentro da minha experiência como pai, da minha experiência como professor e da minha especialização em TDAH. Então, assim, existe muito e é um belzão, um problemão enorme para quem é professor dar aula para esses caras, porque esses caras ou fazem confusão em sala de aula ou não aprendem nada, a não ser que você saiba lidar com eles. Então, no começo do livro, a gente gasta um tempo explicando o que é e por que é tão difícil dar aula para quem tem o TDAH. E pensa um pouquinho assim, tem gente que descobriu que tem TDAH adulto, né? Sim, e aí ele começa um novo emprego, e aí tem que aprender como trabalhar, e o cara tem dificuldade de aprender, e aí vocês pode acabar não sabendo lidar com ele, perdendo um excelente funcionário, porque a galera do TDAH é altamente criativa, né? Porque não conseguiu ensinar. Uau, então esse livro vai ajudar até nisso? Vai sim. A ideia do livro está focada em como ensinar, tá? Não focada em quem aprende, está focada em como ensinar. Então a gente precisa entender o comportamento dessas pessoas. Muito simples. Se você entende por que elas se comportam assim, a coisa flui. Como que se comporta um TDAH? Tem 3 comportamentos básicos: desatento, hiperativo impulsivo, eu sempre confundo com impulsível, impulsivo e os 3 juntos, o combo, cara, esse combo é top. E tem mais uma coisa, que a gente também comenta no livro, quem tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade também sofre com uma comorbidade, é como se fosse um presentinho a mais. Às vezes é disléxico, descalculia, alguns problemas a mais que vêm junto. E você tem que estar atento para isso. Sabendo que ele é desatento, olha que legal que traz o livro. Vou mostrar para você uma parte aqui, ó, tratando só sobre hiperatividade. Olha que bacana. Os comportamentos, sintomas que quem é hiperativo mais faz em sala de aula. Eu trago assim o que é mais comum e aí eu vou para cima do professor. Eu vou explicando, professor, você sabe por que eles se comportam assim? Professor, você sabe como agir? E aí a gente vai dando exemplos, cara, tem muito exemplo aqui de cada uma dessas situações só do hiperativo. E aí vem a parte legal aqui, olha só, coisas que o professor deve fazer. Meu, é muito prático, é você bater o olho e olhar.
Por exemplo, se você está numa aula com um aluno que está hiperativo, né? O que, que é proibido fazer? Perder a paciência, ficar com raiva e tirar do recreio. Perder a paciência e ficar com raiva até vai, mas tirar do recreio é tão bom, né, professor? Aquela vingancinha me incomodou a aula inteira, vou deixar de castigo. Ó, cara, não faz isso. Porque se você deixar um cara com hiperativo em sala no recreio, ele tá precisando extravasar toda aquela energia que sabe-se lá como é que consegue ter tanto. Cara, você tá colocando uma pedra em cima do vulcão, né, cara? O vulcão vai jogar essa pedra para fora e lascou. Assim como tem outras questões, outras dicas que aparecem assim, por exemplo, ações práticas que ajudam no controle dos sintomas. Por exemplo, atividade dividida em pequenas partes. Mas isso dá muito trabalho. Meu filho, tu faz por TDAH, faz para a turma inteira. Toda a turma inteira vai trabalhar melhor com pequenas partes. Aliás, um parênteses, você sabia que o TDAH tem distorção de tempo, de espaço? Então, por exemplo, o que é 5 minutos para um TDAH pode levar uma eternidade na cabeça dele. Então você diz assim para ele: ó, nossa prova é só no final do bimestre. Ah, entrega o trabalho é só daqui 1 mês e meio. Ele vai assim: que tanto tempo? Ah, dá tempo. Quando vê, chegou o dia, ele não fez. Eles têm essa distorção. Ah, é só um livro assim. Aí você entrega um calhamaço, um livro com tantas páginas. São só 400 páginas. Cara, ele diz: não vou ler nunca. Ele não abre nem a primeira página, porque ele não vai ler nunca. É muita coisa no livro. Então você passiona, você chega. Gente, esse livrão aqui, vamos ler as 10 primeiras páginas. Opa, aí tá fácil. Pessoal, o trabalho, eu quero ele pronto lá no final do ano. Mas semana que vem eu quero ver até aqui pronto já. Entendeu? Já é uma dica. E essas dicas estão aqui. Ações práticas de como você vai trabalhar com esse aluno. Ah, e tem uma parte que é fantástica no livro que todo professor adora. Plano de aula. Tem dica de como você colocar isso no seu plano de aula e uma dica extra, que é muito especial. Sabe, vou dar uma dica extra aqui, ó. Uma das coisas legais do TDAH é você trabalhar a autoestima dele. Então imagina que você está numa atividade em sala de aula, está todo mundo de cabeça baixa fazendo, e o seu aluno com transtorno está ali, se esforçando fazer. Aí você chega bem perto dele assim e diz: tô orgulhoso de você. E sai perto. Meu! Esse cara vai olhar assim: sério? Nunca ninguém falou isso. Poxa, ele vai ficar com você não só aqui, ó, mas no coração. Depois do livro, a gente trata do sintoma. Você vai ter que comprar isso, cara. Você tem que liga, chama a gente aqui. A gente trata do sintoma da impulsividade, da desatenção. Eu lembro de um caso aqui de impulsividade que foi o máximo, né? Olha só, qual que é o lance da impulsividade? Quem tem TDAH não pensa muito nas perguntas e nas frases do que as pessoas estão falando. Por quê? Porque ele já meio que saca e chega à conclusão. Eles acabam respondendo sem a frase terminar, sem a pergunta terminar. E às vezes a pergunta tinha um outro sentido. Eles falam uma bobagem sem tamanho. Em sala de aula, tá o aluno bem belo, aula de português. A professora fala assim: fulano, me dá seu caderno de português. Resposta na hora: mas a senhora não tem, compra o seu, isso aqui é meu. Aí o pessoal olhou assim, deve ter sido brincadeira. Não, ele entendeu que a professora queria pegar, tomar o caderno dele. Simples assim. E aí você, professor, que entende o que é uma pessoa impulsiva dentro de um TDAH, refaz a pergunta. Sacou? Refaz, cria a comunicação. É responsabilidade sua, do professor, promover clareza, não do aluno. Entendeu? E aí, assim, o aluno não entregou o caderno. Esse caderno é meu. O que eu tenho que dar o caderno para você? Gente, são coisas assim que acontecem que a gente não percebe. Outro esquema aqui, gente, tem uma tabelinha que no livro ela tá bem pequenininha. É uma tabelinha de acompanhamento. Aqui, ó, tá bem pequena aqui no livro. Que o professor recebe
para acompanhar os sintomas. Esse é um pulo do gato, porque ali tem vários comportamentos, problemas, sintomas, problemas, e o professor vai anotando, aí ele vai perceber, por exemplo, esse aluno aqui, ele é impulsivo, mas ele não tem problema de ficar em pé. Então, sabe, alguns caras que colocam assim, todo TDAH fica em pé, aí a criança não fica em pé, ele acha que não tem TDAH. Não, tem vários sintomas. Quando você localiza o sintoma do seu aluno, você vai direto no comportamento problema e trata isso. E essa tabelinha vem junto no livro e é fantástico. Sabe o que mais vem no livro? Explicação de medicação, explicações de tratamento, explicações, não como se fazer, tá? Que aí você tem que procurar um profissional, você pede para ligar para mim. Falando em ligar, você já ligou o botãozinho aqui de curtir, você já se inscreveu no canal da Naturalmente, não perde tempo, faça agora, já, né? O que mais que a gente tem no livro? Toda a lei escrita e transcrita. Isso é muito massa. Sabia, professor, que está predito na lei que você precisa ter uma atualização sobre esse assunto, e é por isso que esse material aqui, ó, tá chegando para você junto com o curso para cumprir a lei. Cara, muito top, né? Legislação aqui, ó, a lei número 14.254. Tava esquecendo a data, tava tentando achar aqui. 30 de novembro de 2021. Uma das leis, um dos itens, o artigo da lei, é que o professor, artigo 5º aqui, ó, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para atendimento multissetorial e formação continuada para capacitá-los à identificação precoce de sinais relacionados ao transtorno de aprendizagem ou o TDAH. Tem a lei aqui. Que mais tem aqui? Escola e pais. Pai de TDAH é um desespero conversar. Porque, gente, mais de 50% dos pais se sentem incompetentes na condição de pai de seu filho com TDAH. Por quê? Porque eles são desprezados em festas e famílias, são chamados frequentemente para irem até a escola, então eles estão frustrados, e a gente trata desse assunto também nesse livro Escola e Pais. Mas sabe qual é a parte mais legal desse livro? É a pergunta que eu fiz para mim: como que eu vou terminar esse livro? Como que eu vou terminar de escrever essa intervenção para o TDAH que é maravilhosa? E aí eu lembrei do meu filho que tem TDAH. Filho, vamos bater um papo? Fiz uma entrevista com ele. Pergunta matadora que quem é professor se arrebenta. Perguntei pro meu filho: qual foi o professor que marcou a sua vida? Nenhum. Não, mas peraí, não, tem que ter um mais legal, mais divertido. Nenhum. Nenhum professor me entendia. Não, nenhum marcou minha vida. Cara, é de cortar o coração. De vez em quando ele vai comigo quando a gente faz palestras, né? E aí, ele tá grandão, né? Aí o filho, quer falar no final? Quer abrir sessão de pergunta para você? No final, que legal o barulhão. E aí, quando ele fala, cara, sempre surge essa pergunta: qual a matéria que você menos gosta e qual professor é que você mais gosta e menos gosta? Aí ele fala assim: eu não gosto de nenhum, e pronto, não gosto de nenhuma matéria. Por quê? Porque a história dele, olha só, gente, como isso é difícil para mim. A história dele com a educação foi difícil, porque eu, como pai, e nem a minha esposa como mãe, sabíamos o que era o TDAH. A escola não sabia lidar com isso. E a gente tratou das formas, das melhores tentativas, mas sempre do lado errado. E aí, assim, ao final da palestra, fica assim, os professores turbilhando ele de pergunta, ele respondendo: não, é assim, não é assado. E aí a gente, é só isso? A gente era para ter feito só isso? Mas tem que saber, se a gente não sabe, a gente faz a coisa errada.
tudo bem, né? Em tempos de ignorância, vai cobrar quê, né? Mas hoje você não está mais em ignorância. Hoje você tem esse livro aqui, meu querido. Hoje você tem esse nosso canal da Naturalmente. Hoje você não está mais no período de ignorância. Você avisa teu professor para assistir aqui, avisa os pais para assistirem aqui, avisa quem tem TDAH para assistir aqui, porque tem inúmeros caminhos. E um dos caminhos é esse material para elucidar. Então eu precisava falar muito do que tem nesse livro, porque ele tem muito conteúdo, é um livro fácil, pequenininho de ler, entendeu? E ele vai te ajudar demais, vai te ajudar demais na sala de aula, vai ajudar os pais, vai ajudar quem tem TDAH para sacar como fazer para ensinar quem tem TDAH. Beleza, galera? Foi muito bom estar aqui com vocês. E, enfim, abraço e fiquem com Deus.